Rodrigo, a gente estava falando sobre que sempre nas nossas visões, nas nossas ideias, tem sempre um histórico do que veio antes, né? Nós somos, na verdade, as somas, né? De pensamentos, de influências, de referências, de pessoas que vieram antes, e nossa arte também, né? Ela faz parte de um processo que não é somente do artista em si, mas é um conjunto, né? Como se fosse uma junção coletiva, né? De pensamentos coletivos aí. Aí você estava terminando de falar Essa nesse ideia, sentido. né? Não, eu tava dizendo que a gente tem uma cultura muito eurocentrista, né? Que é Aham, uma cultura dominadora, que é uma cultura de onde chega com a soma, chega com as soluções, né? E isso não sim. é verdade, né? Porque essa cultura eurocentrista, ela trouxe um prejuízo muito grande para a nossa forma de socializar, que é a Uhum, ideia de que a gente sempre sabe mais do que o outro e a gente sempre sabe o que o outro precisa, né? sim. Então, assim, nós esquecemos, de alguma maneira, todo um movimento natural e colaborativo, né? Porque a ideia de nós andarmos em bando, em sociedade, é uma ideia de se proteger, é uma ideia de se perpetuar, né? É uma ideia de realizar as tarefas com mais facilidade, caçar, construir casas, se desenvolver, e em algum lugar, né? Todo o repertório que a gente acabou fazendo foi um repertório muito individualista, foi um repertório que esqueceu toda uma necessidade natural do ser humano, que é perpetuar a espécie. E a Uhum, perpetuação da espécie, ela vem, né, naturalmente desse compartilhamento, dessa descoberta, né? E ninguém descobre nada sozinho, né? E ninguém sim. descobre nada de um ponto zero para um outro ponto. As descobertas, elas são naturalmente influenciadas por coisas que foram escritas, que foram experimentadas anteriormente. Você se pronunciar como alguém que descobriu alguma coisa, eu acho que você está anulando toda uma história, toda assim, uma existência anterior, que é muito maior Uhum, do que qualquer pessoa, né? sim, sim. É todo um movimento, né? Vamos dizer assim, conjunto, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. Em que a madeira te desafia? Como é que é trabalhar com ela? O que ela traz para você que te instiga, que motiva e que te faz olhar para ela de uma maneira, de repente, nova ou entusiasmada, ou curiosa, cada vez que você trabalha com ela? Como é que ela te desafia no dia a dia? Nesse, naturalmente tem um lugar, né, primário, que é o lugar da técnica, né? Uhum, O que é a técnica? A técnica é o aprendizado de uma manipulação, né? Que a gente acaba se sim. inclinando a fazer sobre o material, como cortar, como moldar, como colar, como manipular, né? Toda essa técnica, assim como a técnica do desenho, como colorir, como fazer cabelo, o olho, são coisas que vão sendo aprendidas naturalmente, elas não são aprendidas de uma hora para outra. Então, é um processo de aprendizagem contínua, né? Uhum, Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, tá. o desafio que eu encontrei na madeira, para mim, foi um desafio de eu perceber que existe um tradicionalismo de só usar a madeira e nunca mencionar a árvore, né? E nunca trazer para Uhum, perto da madeira uma vida anterior da árvore. E esse é o lugar que me desafia. Como é que eu posso colocar no meu trabalho, ou em quais trabalhos eu posso colocar, toda essa necessidade de colocar a madeira num ponto crucial na nossa história brasileira, né? Ou seja, um uhum, ponto histórico. Como é que eu posso colocar na madeira um ponto crucial de valor, né? Porque a sim. madeira, ela não é só, a natureza não é feita só de árvores, né? Mas a árvore, de certa maneira, ela nos representa toda essa pluralidade da nossa vegetação, né? Todos esses lugares são lugares que me provocam, são lugares que estão o tempo inteiro trazendo uma provocação. Como é que eu posso fazer do meu trabalho um veículo de comunicação e estar dentro desse veículo de comunicação todos esses predicados que eu julgo importantes, né? De colocar a madeira, né,
num panorama histórico, de colocar a madeira num panorama afetivo, porque todo mundo tem um pai, um tio, um avô que mexia com madeira. As pessoas naturalmente gostam de madeira. Até hoje eu não conheço ninguém que disse para mim eu não gosto de madeira. As pessoas naturalmente gostam de madeira. Né? As nossas casas têm madeira. Talvez hoje não mais tanto quanto antes, né? O piso, janela e tal, mas sempre vai ter um objeto. Todo mundo vai ter um objeto de muito carinho que é feito de madeira. E esse lugar também, né, de fazer essa vinculação, né, da madeira com a árvore. Porque você só tem madeira se você tiver árvore. E a árvore, veja bem, eu acho que aqui tem um lugar crucial, né, dessa. A árvore não está na natureza para nos ceder a madeira. Nós é que vamos até a natureza e extraímos dela, né, a contravontade, todos esses recursos que a gente faz uso. Então, seria natural da nossa atitude retornar para a natureza, né, essa matriz que nos fornece gentilmente, né, toda essa matéria-prima que a gente está, assim, desde sempre fazendo uso para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento, para a nossa proteção, né? Então, eu acho que essa é a missão no meu trabalho. E para quem não conhece, né, o seu trabalho, assim, acho que me chamou muita atenção na SP Art, que foi a primeira vez que eu na verdade, vi, né, no seu stand, você me explicou, né, eu pude ver o seu trabalho. O que me chamou a atenção foi um que era a madeira em formato de barras de ouro, né, e aí madeiras diferentes, numa caixinha de acrílico, se eu não me engano, né. Outra também que me chamou bastante atenção foi um tijolo, né, feito de madeira e pintado de preto, né? Essas duas em especial me chamaram Você assim, bem falou a em atenção lá duas no obras minhas. stand. Pois é, você falou em dois trabalhos meus que eles têm naturalmente, né, uma intenção muito clara de eu materializar esse verbo. Né? Então, quando eu pego uma madeira, né, um pedaço de madeira, e reproduzo essa madeira em barras de ouro, eu estou tentando colocar em valor crítico o que é o ouro para a gente, né? Se são os relógios, os carros, ou se é a natureza, né? E esse lugar porque, veja, quando você está fazendo um trabalho, você descobre uma provocação. Né? Todo artista ele é provocado em algum lugar, em algum momento. Como é que você vai fazer dessa provocação para que ela ganhe uma forma e que essa forma possa contar para as pessoas que veem esse objeto, ou que estão vendo, ou que vão levar para casa, ou vão só apreciar, toda essa narrativa que o artista é provocado. Eu acho que o artista ele está o tempo inteiro tentando imprimir na obra esses lugares que ele andou passeando, né? Essas conversas que ele teve consigo, essas conversas que ele teve com o objeto, e o desejo dele é que aquele objeto se faça ser compreendido, né? Ou que ele gere uma provocação, né? Ou que ele estenda essa provocação para as pessoas, né? E o tijolo, ele é resumidamente uma intenção minha de colocar em caráter de importância, né, todo o surgimento dessa sociedade brasileira, porque se não fosse através da madeira nós não teríamos surgido. E o tijolo ele é o arquétipo, né, da construção humana. Ele é o elemento que diferenciou o homem nômade do homem sedentário lá atrás, né? A partir do momento que nós adquirimos essa ciência de encastelar objetos, nós desenvolvemos sociedades mais fixas e menos nômades, né? E de alguma maneira o tijolo ele representa, sabe, tem uma expressão em inglês, é uma expressão tijolo por tijolo, né? A vida é feita tijolo por tijolo. Né? Ah, legal. E, Rodrigo, você comentou assim, na nossa casa a gente tem sempre a madeira está sempre muito próxima, né? E esse momento da pandemia foi um momento que a gente viveu muito dentro de casa, né? A gente acabou que ficou isolado e famílias de diversas configurações aí, com filho, com cachorro, com grande, pequena e tal, teve que olhar um pouco mais para dentro de casa, né? Entender esse ambiente, e muitas delas tentaram fazer com que esse ambiente fosse cada vez mais confortável, legal, prazeroso, e acabaram remodelando, né, muitas coisas. E como é que foi esse momento da pandemia para você? Poxa,
foi terrível, assim, financeiramente foi terrível, Uhum. né? Porque eu estava com alguns trabalhos em acontecimento, algumas expectativas de alguns trabalhos, né? Sim. Foi terrível porque meus pais estavam... E eu acabei vindo morar no ateliê. Eu morei 3 meses aqui no ateliê. Eu acho que a pandemia, né, assim, ela é óbvio que ela foi uma coisa que atingiu a todos, né? Principalmente para pessoas que perderam entes familiares ou pessoas próximas, né? Esse eu acho que Sim, sim. é a lembrança crucial que a gente sempre vai ter, que muitas vidas, né, se foram. Então, assim, a pandemia foi um agravante de algo que já está muito ruim há muito tempo, né? E que se tornou ainda pior, né, nesse governo atual. Do ponto de vista pessoal, eu tive leucemia em 2015. Eu fiquei Uhum. ficar, né, isolado durante muito tempo e quando veio a pandemia e todas essas normativas, né, de isolamento, de máscara, isso não foi uma coisa que me assustou como provavelmente assustou a muitas outras pessoas, porque eu já estava familiarizado, né? Eu morei no hospital 10 meses. Do ponto de vista artístico, né? Do ponto de vista artístico, Uhum. eu vim morar no ateliê. Eu falei, cara, não tem nada para fazer em casa, eu vou morar no ateliê. Num primeiro momento, é óbvio que eu tive assim uma dinâmica mais recreativa, né? Acordava Aham. tarde, dormia tarde, ficava vendo filme e tal. E com o tempo eu percebi que eu poderia fazer desse momento, né, uma extensão de todas as necessidades que eu tinha. Então, o que eu fiz? Eu entrei em obra e foi um tempo assim que eu usei para poder fazer Aham. coisas que estavam dentro do meu pensamento, mas que nunca encontrariam o seu tempo, né? O que é muito assim curioso, porque o nosso tempo é um só, é o Entendi. mesmo sempre, né? E aí parece que a pandemia foi um hiato, né? E esse hiato me permitiu encampar outras coisas, né? Então, acho assim, teve o ponto de vista financeiro, como teve para todos, eu acredito, teve o ponto de vista humano, como teve para todos, Uhum. teve o ponto de vista artístico, né? E teve o ponto de vista do psique mesmo, né? E eu acho que esse ponto de vista do psique foi um lugar que eu consegui manter inabalado, porque eu já tinha tido uma vivência muito dura, Que bom. né? 5 anos Uhum. atrás. Sim. Mas a questão do artístico, você acha que você falou que começou a fazer coisas para o ateliê, encontrar tempo, né, que de repente você não encontrava antes, e viver no ateliê, né, trazendo uma nova dinâmica. Mas e quanto à criatividade artística, o que você achou? É engraçado isso, porque naquele momento, né, caótico do ateliê, eu acho que eu me dei conta de que eu precisava fazer movimentos que não fossem esses movimentos mais... Não são descompromissados, tá? Mas houve uma Uhum. preocupação de como é que eu ia manter esse lugar aqui vivo, né? Eu tinha pessoas que trabalhavam comigo na época. Eu Sim, tinha sim. contas que vinham, né? Todos os meses. Então, eu acho que eu tive um deslocamento assim para um lugar de responsabilidade que foi como é que eu vou me virar diante disso tudo, né? Como é que eu vou cuidar dessas pessoas que trabalham comigo, como é que eu vou cuidar desse espaço, né? Porque aí entra no mecanismo que é, como foi a pandemia, a sua questão junta com a questão do outro, que junta com a questão do outro, que junta com a questão do outro. E se nós não tivermos, né, esse lugar de acolhimento, esse lugar de compartilhamento, vai virar um tipo, foda-se a sua questão, a cada um tem a sua questão, né? Então, assim, Uhum. Sim, nesse sim. lugar, nesse olho do furacão que foi o início da pandemia, eu acho que eu me desloquei para um lugar de muita responsabilidade, né? E de alguma maneira, sabe, eu percebi que todas as minhas escolhas anteriores, né, e nisso eu estou dizendo várias renúncias, tinham me colocado num lugar, né, tinham me colocado num lugar que eu poderia estender essa resiliência, né? Eu teria Uhum. condições de ir pagando pelo menos as contas, né? Eu não ia ser saído daqui do lugar onde eu alugo, onde eu montei todo esse ateliê, né? E isso Uhum. foi uma preocupação muito inicial, assim, que eu acho que foi de muitas pessoas, né? Eu convivo Sim, muito, sim.
grande parte dos meus amigos são da área da cultura, né? E as pessoas da área da cultura, elas foram as primeiras a serem atingidas do ponto de vista, né, econômico, né, do ponto de vista do trabalho, né? Porque para todos os outros que tinham, que não eram, né, autônomos, como a grande maioria de nós somos, eles tiveram planos de contingências iniciais, né? E isso, de alguma maneira, tirou pelo menos essa preocupação, né? Haviam muitas outras, né? Então, nós que vivemos e vivenciamos e estamos o tempo inteiro batalhando, né? E que somos, assim, desse lugar, dessa classe artística, cultural, foi um lugar de muito impacto, né? Muito impacto, assim. E, ao mesmo tempo, tem um lugar de muita curiosidade, tá? Porque se não fosse as artes, as pessoas teriam se jogado pela janela. As pessoas não estão acostumadas a esse isolamento forçado, a esse isolamento social, não é um isolamento geográfico. Não, eu estava dizendo que, diante desse caos todo, né, diante desse momento, né, que foi muito crítico e agudo no início, as artes se mostraram, né, assim, uma força muito positiva, porque você teve várias manifestações ao mecanismo digital, auxiliando as pessoas a passar o seu tempo, auxiliando as pessoas a terem contentamento dentro dos seus confinamentos, né? Então, assim, como é que a gente pode passar por um momento tão crítico da nossa geração e esquecer que esse lugar da cultura, né? Esse lugar do, assim, de estimular, de provocar as pessoas ou por uma música, ou uma poesia, ou uma pintura, ele precisa estar presente na nossa cultura. Ele precisa ter mais carinho, ele precisa receber mais atenção, né? Porque se você não provoca as pessoas culturalmente, você está criando, sabe, carregadores de peso. É isso. Eu acho que quem não entendia antes a importância, né, e a presença da arte na nossa vida, eu acho que nesse momento teve uma grande oportunidade de fazer isso, tanto na leitura, nos filmes, nos seriados, na música, na escultura, na pintura, em todas as formas de arte, né? Acho que nos ajudaram de uma maneira ímpar nesse momento a lidar, né, com essas questões tão fortes, principalmente aí no início da pandemia, que estava todo mundo muito apreensivo, sem saber o que ia acontecer, sem ter um horizonte de tempo também disso. Então, as artes, né, independente do meio, ajudaram bastante, né? Acho que foram realmente um alento e uma ajuda, um melhor amigo aí nesse momento que a gente estava assim um pouco distante, assim, um do outro, né? É, é difícil pensar uma vida, né, sem artes, né? É difícil você pensar uma sociedade que não valoriza os seus acontecimentos culturais, os seus avanços educacionais, os seus avanços históricos, né? Porque se nós nos tornarmos essa sociedade, a gente vai partir da premissa que a gente está inventando tudo daquele momento. E não é verdade, né? Nós temos nossos antepassados, nós temos as pessoas que vieram antes de nós, que contribuíram para toda uma formação, inclusive intelectual, né? Sim, sim. E eu acho que um dos papéis das artes é estar estimulando as pessoas de formas diferentes, né? Todo mundo gosta de uma boa música. E que boa música é essa? A boa música que estimula, a boa música, aquela que te traz memórias de lugares que você já não está mais, né? Então, assim, as artes, né, elas são para muito além dessa ideia que a gente consegue reduzir de uma forma, né? As artes é aquele lugar que você é deslocado para um outro lugar, ou um lugar de memória, ou um lugar de afeto, mas a arte ela te leva por esse tempo, né? Ou você lembra de uma pessoa, ou você lembra de um lugar que você visitou, ou você lembra de algo que você viu, e esse lugarzinho de a gente sai de um lugar e chega a outro, a gente nunca chega da mesma maneira, né? Toda vez que a gente visita uma memória, a gente visita essa memória com uma sensação diferente, né? E um carente como o nosso, né,
de educação, um, um país tão necessitado de provocações e com artistas assim muito potentes. Nós somos um país que tem assim uma potência cultural de todos os lados, do sul para o norte para o nordeste. Só que nós temos uma visão eurocentrista, né? Que se desdobra nessa visão que o Sudeste é a Europa do Brasil, né? Então, de alguma maneira, Sim. tudo se resume a Rio e São Paulo, né? Mas eu acho que, não sei, eu como artista adoraria poder ver a arte brasileira, né? Ou a arte acadêmica, ou a arte ribeirinha, não interessa qual seja essa arte, mas essa arte invadindo as pessoas, o coração das pessoas, tocando as pessoas, provocando as pessoas, né? Eu acho que a vida ela precisa estar sempre sendo provocada. A gente precisa estar recebendo provocações diariamente, né? De diferentes estímulos, ou com a sua mulher, ou com a sua família, ou com o seu amigo, ou com o seu trabalho. Esse lugar da provocação é que faz com que a gente caminhe e se torne uma pessoa diferente do dia anterior, né? Esse lugar de diferente não é um lugar de desconhecimento, mas é um lugar que você coloca um pouco mais de você, né? Você adiciona um pouco mais de quem você é àquela pessoa que você quer ser, né? E eu sinto que as artes elas são um facilitador para isso, né? Sim. É uma coisa muito potente, né? E é uma coisa muito particular, né? De quem tá, tá, tá vendo, tá ouvindo, tá, né, interagindo, porque aquilo bate de uma forma muito particular para cada pessoa, né? Dependendo do seu histórico, do seu momento. Então, realmente a interação com a arte nesse momento teve significados muito diferentes, né? E ajudou as pessoas a passarem por esse momento, né? Aqui, algumas pessoas colocaram aqui, ó, a arte foi o destino para muita gente. Denise escreveu e Cris, se eu não me engano, mais do que tudo, acho que a arte foi uma ponte real entre quem estava isolado ao outro. A arte recriou o impulso para interagir. Legal, legal aí. Gente, estamos, olha, chegando no finalzinho da nossa live. Eu vou fazer algumas perguntas, agora são as rapidinhas, né, para o Rodrigo, para a gente ver algumas referências, né, algumas dicas dele aí. Mas, Rodrigo, dá uma referência, assim, de livro ou de filme que tenha te marcado. Eu estou lendo um livro do Humboldt e Qual que é? é um livro A Invenção da Natureza, que é um livro que conta as andanças do Humboldt, que é um precursor do Charles Darwin, que Uhum, é a primeira pessoa que literaliza a natureza, né? Ele coloca assim em literalidade a presença da natureza na nossa vida. Ele traz, né, para um conhecimento o que é a natureza. E é encantador, né? uhum, Eu sou um cara que gosta muito de livros de história. Eu adoro esses livros, né? aham, Poder visitar esse lugar de outros que tiveram aqui e entender como é que esse processo gradativamente foi nos trazido. Nós partimos da ideia de que, por nós sermos seres racionais, nós somos seres elevados, nós somos seres superiores. Essa superioridade ela não existe, né? Essa superioridade só nos serve para estar o aham. tempo inteiro colocando um em confronto ao outro, né? Ou nós contra nós mesmos ou nós contra a natureza, né? Não existe um sentimento de simbiose, né? Então, assim, eu acho que essas são as narrativas mais Uhum. atuais na minha vida, são essas que me fazem caminhar, né, por esse conhecimento mais ávido, né, sobre de onde eu faço parte, né, do que eu faço parte. Sim. E se você tivesse que tomar um café, trocar uma ideia, passar uma tarde conversando com alguém, vivo ou morto, que você tem interesse de saber sobre o trabalho, sobre ideias, sobre, né, conceitos e trocar ideia, quem seria essa pessoa que você chamaria para um cafezinho? Porra, a pergunta é difícil, olha só, porque são duas pessoas diferentes, né? Uma que já esteve, que está morta, e uma que está viva. Então, Então, assim, eu posso falar duas? pode, pode. Vamos fazer dois cafezinhos, eu chamo as duas juntas aí para sentar com você. Eu queria muito poder sentar com essa pessoa que eu falei que é o Ailton Krenak,
que é uma voz que está muito potente atualmente, é uma voz que tem atingido muitos ouvidos, né? E ela tem trazido uma lucidez muito necessária, né? Para a gente entender quem nós somos e como é que foi criada essa cultura que nós chamamos de Brasil, né? Então, isso esclarece muito. Essa é uma pessoa que eu adoraria muito conhecê-lo, né? Eu, recentemente, agora, no sábado, eu tive lá no MAN, num encontro do Ciclo Selvagem, e é tão encantador, sabe? É tão potente você poder ouvir pessoas que trazem assim uma possibilidade de a gente se entender. E a pessoa morta que eu gostaria muito de conhecer brasileira foi o Joaquim Tenreiro, né? Joaquim Tenreiro foi o pai do mobiliário moderno brasileiro, né? Ele veio morar no Brasil em 1920 e pouco, então ele aqui fez uma carreira dedicada à marcenaria, ao mobiliário, e que se estendeu para as artes visuais, para a pintura, escultura. Ele é uma pessoa com quem eu possivelmente teria um café no ateliê, assim, para escutar, né? Não para falar. Eu acho que são tantas pessoas que a gente... Eu acho que cada dia um Então, café com uma pessoa diferente, né? esse cafezinho vai render. Isso que é bom, isso que é bom. Cada tarde tem um cafezinho diferente. É muita gente, né, com ideias legais, com histórico legal para a gente, né, trocar uma Eu ideia, sinto né? falta disso, sabia? Isso é uma coisa que eu sinto muito, né? O tempo inteiro a gente estava falando do trabalho, eu tentar me fazer ser conhecido nesses poucos minutos, nessa 1 hora e pouco aqui, mas eu acho que o que eu sinto é que a gente está falando sobre vida, né? Eu faço o que eu Sim. faço, você faz o que você faz, as outras pessoas fazem o que fazem, mas o tempo inteiro a gente está falando de vida. Como é que a gente se relaciona com a vida? Como é que a gente se relaciona com as coisas que nos trazem contentamento, né? Isso é uma coisa que eu me sinto sempre falando, né? Então, essas pessoas por quem eu tenho interesse são pessoas porque eu teria interesse em escutar, né? E eu acho que essa vida contemporânea, ela é uma vida que a gente tem pouco tempo para escuta, né? Tudo é muito rápido, né? Veja, até essa conversa que eu estou tendo contigo, assim, ela é uma conversa muito rápida, que para que as pessoas entrem nessa frequência, né, de escutar a minha palavra, de escutar a sua palavra, elas precisam se disponibilizar, elas precisam ter um tempo disponível. E o nosso tempo, apesar de ser o mesmo de sempre, hoje, antes e amanhã, ele hoje parece ser um tempo mais comprimido, né? Como se tudo tivesse que ser resolvido numa pílula, e a gente vai tomar essa pílula, eu já vou conhecer esse cara, eu já vou saber tudo do trabalho dele, ou então já vou saber tudo sobre aquilo. Eu sinto falta dessa prosa, até porque eu sou filho de pernambucano, e almoço na casa de pernambucano, jantar na casa de pernambucano, são jantares longos, são almoços longos, onde você fala, onde você escuta, onde tem sempre uma fala muito encantadora, né? Sempre uma história para ser contada, né? Então, assim, É, eu eu também sinto eu muita concordo com falta você, disso. Rodrigo. Eu também concordo com você. Eu acho que hoje em dia, às vezes, a gente vai para um cinema, vai para um, sei lá, para um teatro, a gente se tranca em salas escuras, né? E depois a gente não senta para conversar, né? Às vezes a saída com algum amigo é uma coisa assim, vai para night, vai para bar, vai para não sei o quê, mas o papo mesmo, você ouvir, você se colocar, você trocar uma ideia, você se disponibilizar num tempo considerável para aquilo, né? Para que os conceitos, as ideias, as filosofias possam ser realmente externadas, debatidas, colocadas. Eu acho que é cada vez mais raro, né? Esse tempo desse cafezinho despretensioso que a gente realmente tem uma troca significativa, né? E é engraçado porque é nesse tempo que a gente escuta aonde acontecem os maiores aprendizados, né? Sim, sim. Talvez assim, colocando cronologicamente as coisas que a gente acaba descobrindo no nosso dia a dia, na nossa semana, nos nossos meses, elas podem ser generosamente nos dadas através de um tempo cedido por uma palavra com alguém que já passou por aquela experiência ou por uma palavra com alguém que é familiar àquela necessidade nossa, né? Então, essa troca,
né? Da praça, vamos chamar assim, né? Na Grécia Antiga tinha essa coisa na ágora, né? As pessoas se reuniam na ágora. Essa troca da praça, ela é uma troca que não existe mais, sabe? E talvez para uns não faça tanta falta, para outros fazem muita falta, né? Para mim faz falta. Eu sinto muita falta dessa troca. E não necessariamente o fato de eu te dizer que eu sinto falta dessa troca, eu também sou um agente, né? Que acaba fazendo do meu tempo um tempo escasso para poder receber essa troca, né? Então, assim, eu não sou um elemento marginalizado dessa fala, né? Porque toda a nossa dinâmica de vida, toda a nossa dinâmica de experienciar as coisas, ela é uma dinâmica que acelera o natural das coisas, né? Tudo é muito acelerado. Assim, veja, vou dar um exemplo muito bobo, mas o primeiro iPhone, de 10 anos atrás, o iPhone 3, 4, ele parecia um foguete. Bota hoje o tempo do typing, o tempo da máquina funcionar, né? Então, a gente não enxerga, mas a gente está criando uma velocidade que ela não é natural, uma velocidade de processamento dos sentimentos, uma velocidade de processamento das emoções, um processamento das realizações, né? E o fato de eu te dizer isso não me torna imune. Eu estou te dizendo isso exatamente porque isso é fruto das minhas reflexões, de como é que eu consigo fazer do mesmo tempo que é meu, que foi de um cara de 1000 anos atrás, que foi um cara de 3000 anos atrás, que vai ser de um cara de 10.000 anos para frente, é o mesmo tempo. Essa cronologia, né, é igual para todos. Mas como é que eu faço essa história do kairos, né, que é aquele tempo cíclico na Grécia Antiga, né, do instante que sempre se renova? Como é que eu faço, dentro do meu tempo cronológico, esse tempo do kairos existir? Eu acho que esse é o grande dilema, porque por mais que nós estejamos inclinados a uma mudança, existe um externo que não colabora, né? Existe um sistema, uma máquina, existe um funcionamento das outras pessoas que também estão em outra frequência, que faz com que você não consiga se deslocar para aquele fluxo que você quer, né? Então, assim, o que eu sei é que nós não temos essa capacidade de processamento que a gente se impõe, né? Tecnologicamente, digitalmente. A gente não consegue processar. Muita coisa fica pelo meio do caminho, né? Muitas trocas, muitos sentimentos, muitas emoções. Eu sinto que como se a gente estivesse vivendo as coisas pela metade, né? Tem muitas facilidades, é óbvio que tem. Olha a gente se falando aqui com não sei quantos quilômetros de distância. Mas, ao mesmo tempo, essa facilidade ela vem acompanhada com muito prejuízo. A gente não sabe filtrar o que é o prejuízo e o que é a facilidade, né? A gente está no movimento, no fluxo maior, né, de gozar, de fazer uso dessas facilidades, sem, entretanto, conseguir enxergar esse prejuízo, né, que acaba acontecendo da gente estar o tempo inteiro vinculado a uma máquina, né? Eu acho que essa é a ideia central do que eu estou tentando falar, né? Sim. Como é que a gente cria esse equilíbrio? Os nossos tempos realmente não estão respeitando o nosso tempo humano, né? E aí realmente algumas coisas ficam rasas, né? Passam, ficam supérfluas, Ou não né? acontecem, né? Ou não acontecem como a gente deseja, né? Sim, sim. Isso Até é as uma... informações, o conhecimento, né? Até as sinapses, né? Não tem tempo, né? Não tem tempo de conectar. Então, não forma um conhecimento tão forte, não forma sinapses tão fortes, e a gente vai passando de headline a headline, achando que leu toda a notícia e nem leu, né? Então, e nem sabe direito o que aconteceu. Então, vai nas manchetes por manchetes e não aprofunda, né? A gente vem falando sobre o trabalho, né? Em particular o meu, né? Durante esse encontro aqui agora, já há alguns Aham. minutos. E não é uma das prerrogativas, mas uma das matrizes do meu trabalho é exatamente entender como é que esse tempo acontece. Por exemplo, se eu fosse chamado para desenvolver alguma coisa de hoje para amanhã, eu não sou o cara para fazer isso. Ou de amanhã para depois. Não funciona assim para mim. Eu sou um cara que eu preciso questionar, perguntar, receber a resposta, questionar novamente, conviver. Eu acho que a ideia central é convívio, né? Ou convívio com outro Sim, sim. indivíduo, ou com a sua mulher, com a sua namorada, ou com o seu namorado, ou com seus pais, né? Ou com o seu cliente, né? E isso foi uma coisa que forjou muito o meu trabalho, porque eu não trabalho com loja
E, no momento, eu não trabalho com nenhuma galeria, por enquanto. Não é porque eu queira, mas é como é nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, isso me dá uma possibilidade muito grande de fazer do meu trabalho uma extensão de conviver com outras pessoas, né? Como é agora, como está sendo essa fala com você, como está sendo essa fala para outras pessoas. Então, eu acho que o lugar crítico que a gente está vivenciando é esse lugar de pouco convívio com os objetos, pouco convívio com o outro, pouco convívio com as nossas próprias emoções e os nossos sentimentos, pouco convívio. Essa é a minha visão sobre isso, né? E, Rodrigo, para quem quer começar a trabalhar com a madeira, a trabalhar com um marceneiro, sendo um marceneiro com teor artístico, qual que é o seu conselho para quem quer iniciar? Eu acho que, assim, eu não sei se seria um conselho, mas eu vou replicar alguma coisa que a gente escuta e, em algum momento, quando a gente acredita, a gente replica achando que nasceu de dentro da gente, mas quando a gente duvidou, a gente se apoia nesses discursos. Porra, a gente tem que acreditar no que a gente ama. A gente tinha que nascer e a mãe da gente tinha que dizer assim, cara, acredita no que você ama, né? Para alguns, naturalmente, a dificuldade é maior. Para outros, eu sei dizer qual foi a minha dificuldade, né? Mas eu sei dizer sobre as minhas dificuldades que eu encontrei muitas pessoas duvidando da minha felicidade, duvidando daquilo que eu queria fazer. Eu encontrei muitas pessoas dificultando as coisas quando elas poderiam facilitar. Eu mesmo me encontrei em muitas dificuldades de acreditar, mas no final das contas, eu acho que o que prevaleceu foi esse lugar do encantamento, do amor sobre tudo, sobre qualquer coisa, né? Essa ideia do primeiro, eu acho assim, antes de você ser um profissional, você é um amador. O amador vem da ideia de você amar o que você faz, né? O profissional, naturalmente, é aquele que ama, mas que vai capitalizar aquele amor, né? Então, eu fui um amador antes de tudo. Eu fui um cara que amou e continuo sendo um amador. No entanto, hoje com responsabilidades financeiras, com meus colaboradores, com o funcionamento do meu sonho, né? Mas o que precedeu esse lugar, de tudo. Então, a minha fala, não é nenhum conselho, mas a minha fala para essa pessoa é uma fala de que só você sabe o que você quer, né? Só você sabe o quanto você pode ser resiliente, né? Eu lembro que uma vez eu contei para uma pessoa que eu tinha ficado 10 meses dentro de um quarto de hospital. Ela começou a chorar. E depois, num desses encontros, né, com os pacientes, eu falei que tinha ficado 10. O cara falou para mim que tinha ficado 1 ano e meio. Então, assim, cada um tem resiliência, né? Cada um tem um lugar de você entender o quanto pode forçar e o quanto que não pode forçar. Mas, diante disso tudo que eu estou dizendo, ele é o lugar que mantém os vínculos, né? O lugar do amor é o lugar que mantém um vínculo com a família, é o lugar que mantém um vínculo com a sua mulher, com o seu marido, com o seu trabalho também. Você precisa estar recebendo esse amor que vai e esse amor que volta, né? E aí todo o resto também faz parte, mas o resto ele é construído gradativamente, né? Eu acho que é sobre isso, sabe? Independente se você vai ser um dentista, um cirurgião, um professor, um gari, qualquer das profissões. Eu acho que hoje cedo, antes da gente começar a live, eu estava pensando sobre uma coisa que é a vida se divide entre duas vidas, que é a vida que você escolhe e a vida que te escolhe. Para a grande maioria das pessoas, principalmente nesse nosso país, é a vida que escolhe a pessoa, né? Então, essas pessoas tão pouco têm a oportunidade de escolher a vida que ela quer para elas, né? E no fundo, a nossa sociedade capital, né, ela se organizou dessa maneira. Então, eu acho que eu fui uma pessoa que, apesar de ser filho de funcionários públicos, os meus pais me propiciaram esse lugar de escolha através da educação que eles me deram, né? Então, assim, poder olhar para isso com lucidez é poder não só agradecê-los, mas poder também entender como é que eu consigo replicar dentro da minha sociedade esse lugar
que eu percebo que é o lugar de realização das pessoas, que seria elas escolherem o que poder fazer nas suas vidas, né? Independente, tá? Das suas realizações financeiras, né? Seria esse lugar de como é que a gente pode estender para a vida adulta aqueles... Porque a infância acompanha a gente para o resto da vida, em tudo. E se a gente deixar a infância lá para trás, a gente vai acabar esquecendo toda a nossa natureza. Porque é na infância onde exatamente a gente exacerba a nossa vocação, o nosso desejo, sabe? Aquela facilidade que você tem ou em falar bem, ou em cuidar de um dodói de um primo, ou em dirigir um caminhão, ou limpar a casa. Enfim, é nesse momento onde a gente vai descobrindo o mundo, a gente vai tateando, medindo as distâncias, medindo os volumes, né? E aí vem a vida adulta. E aí a vida adulta vai e te diz, não, você não pode ser nada daquilo que você sonhou. Você tem que ser isso que... Né? Então, eu sinto que... Eu não acho que esse lugar vai se realizar nunca, né? Nesse sistema capital, nessa sociedade que a gente constituiu, né? Mas eu acho que a gente pode tentar reequilibrar, né? E isso passa necessariamente por um lugar de estruturação educacional, né? Do nosso país. Você não evolui na vida se você não souber andar, você não se desloca de um lugar para o outro se você não puder ser influenciado por uma educação, né? E essa educação ela não tem fim. A educação que a gente fala ela é colocar um indivíduo, né? Ou ele ou ela, no lugar de participação da sociedade, sabe? No lugar de participação intelectual, né? Eu acho que essa é a ideia de intelectualizar, de educar uma civilização, né? É você fazer com que essa pessoa ela não seja um carregador de que vai pegar aquelas ideias e vai poder contribuir com o seu olhar, né? Então, talvez para sistema, não é interessante que nós tenhamos um fluxo de pessoas muito grande, né, debatendo. E aí entra a arte, né? Porque a arte ela não tem essa coisa social, cultural e monetária, né? Você tem artistas maravilhosos que são, sabe, da periferia ou não são de centros privilegiados, né? Logicamente, aquela pessoa que pôde ter um estímulo educacional anterior na sua vida, ela já parte de um lugar muito avançado, né? Mas a arte ela não circula necessariamente, né, dentro desse estímulo assim cartesiano que a gente está falando, né? Então assim são dois contrapontos, né? A educação ela precisa ser estrutural para que você tenha pessoas dialogando e engrandecendo, né, o discurso e a mentalidade daquele país, daquele lugar, daquela civilização, e ao mesmo tempo você tem a arte que pega e atravessa tudo isso, né? Você tem artistas analfabetos, você tem artistas cegos, você tem artistas mudos, você tem artistas ricos, você tem artistas pobres, você tem... Enfim, a manifestação artística ela não vem através de uma classe ou de uma riqueza. E isso é muito democrático, né? Isso é muito bonito, isso é... Eu acho assim, chegar a esse ponto de compreender isso, ele não existe para ser ele somente, né? Legal, Rodrigo. Eu acho que esse ponto que você começou falando, né, sobre a importância do amor, né, a importância de colocar o amor, porque eu acho que tudo na vida, acho que a coisa mais certa é que vai ter mudança, vai ter desafio, vai ter dificuldade, e quando você ama, quando você realmente se coloca, você consegue superar, né? Você consegue ver um horizonte mesmo com vários problemas, você consegue ser resiliente. Então, acho que começar com amor pelo ofício, pelo amor pela sua mensagem, pelo que você quer passar, pelo amor pela arte, eu acho que a pessoa consegue ir muito além, né? Fazer com que a mensagem vá para muito mais pessoas e a pessoa consegue caminhar, né, na sua trilha, na sua trajetória, mais certo, mais firme, de uma forma mais potencial e mais longa, né, mais duradoura. Mas eu queria te agradecer muito, Rodrigo, pelo bate-papo aqui. Realmente, são quase aqui 2 horas, mas como você falou, né, quando eu fiz a pergunta do cafezinho, é ainda um tempo muito curto, né, para a gente trocar ideia, para a gente falar um pouco sobre arte, nossos pensamentos, né, filosofar um pouquinho.
e ainda assim fica muito curto. Mas eu te agradeço muito você ter tirado aí o seu tempo, de trocar com a gente aqui suas ideias, trazer um pouquinho sobre o conceito, que eu acho que foi muito, muito legal a gente ver, né, no seu trabalho realmente você se colocando o que você pensa, trazer a importância, né, da árvore, né, através do trabalho da madeira, né, e isso fica muito forte, né, na sua mensagem, no que você passa. E é emocionante quando a gente vê na frente, como eu tive a oportunidade de ver na SP Art, mas queria te agradecer muito essa troca que a gente teve aqui agora. Poxa, obrigado. Desculpa pela conexão péssima, não sei o que aconteceu hoje. Semana passada choveu, faltou luz, hoje a conexão foi ruim. Não, Mas mas foi ótimo. esse papo, ele serve para reforçar uma ideia que eu acho que eu tenho já enraizada em mim, que tudo que pode servir para que a gente evolua, né, no contato com os outros, nos nossos contentamentos, para que a gente dê um significado a esse lugar de transição que é nascer e morrer. Né? Como é que a gente transita entre nascer e morrer? Né? O que a gente faz entre um lugar e o outro? E o nosso trabalho, ele é exatamente esse mecanismo de convívio, esse mecanismo da gente se saber, da gente se descobrir quem a gente da gente se modificar, da gente se renovar. Né? Porque o trabalho, né, com a Revolução Industrial, né, ele ganha uma conotação de time is money. Se time is money, então eu tenho que trabalhar todo o tempo que eu tenho. Né? Uhum. Um uso inteligente do meu tempo, né? Porque eu não estou produzindo riqueza, de certa maneira. Então, assim, eu fico muito feliz. Obrigado. Não é uma coisa muito comum eu fazer live. Eu acho que essa é a quarta live da minha vida. Eu tenho uma certa dificuldade porque eu sou uma pessoa assim do verbo, né? Eu sou uma pessoa literalizar as coisas. E a gente conversar sem que eu tenha a oportunidade de colocar em imagem que verbo é esse, que literalidade é essa, é muito desafiador, né? Acaba que talvez quem conheça um pouco mais o meu trabalho vai se familiarizar com as narrativas que eu estou tentando imprimir, trazer aqui para dentro do nosso papo, né? Mas eu sinto assim que a valia desses encontros tá, mas eu poderia estar escutando alguém, mas eu acho que a valia desses encontros é a gente poder se relacionar de uma maneira potente com a fala dessa pessoa e identificar no caminho dessa pessoa similaridade com o nosso caminho, né? Então, assim, eu sinto que quando eu me proponho a conversar com alguém, eu não quero trazer o meu trabalho para o primeiro plano. Eu quero trazer a minha pessoa, trazer as minhas vivências, trazer os meus erros, trazer as minhas influências, né? Trazer a maneira como eu penso holisticamente esse meu trabalho acontecendo. E talvez aí a pessoa vai ter interesse em olhar o que naturalmente poderia estar em primeiro plano e eu coloco em segundo plano, né? Essa é a minha vontade, né? E isso nasceu assim, só para encerrar, quando na faculdade, né, os professores levavam seus amigos, conhecidos né, do comércio, né, da vida fora da faculdade, para debater, né, para falar, para fazer. Eu via essas pessoas chegando lá na frente de 50, 60 alunos e muito dedicadas a falar o quanto boa elas eram, o quanto foda era o trabalho delas, só acerto. E eu ficava, na primeira vez, na segunda, e a partir da terceira eu comecei a perceber assim, eu falei, caramba, tá bom, esse cara faz isso, aquele outro faz aquilo, mas o que tem de comum, né? E o que tem de comum entre as pessoas são esses desvios que a gente faz na vida para se achar, para acertar, né? Os acertos, eles são feitos pelos erros que a gente vai colecionando, né? Então, eu acho que quando eu me proponho a conversar, quando eu me proponho a falar um pouco de mim, do meu trabalho, eu estou abrindo a minha intimidade, né? Eu estou, assim, me dedicando a poder trazer com naturalidade, né, esses desvios que aconteceram. E onde foi que eu me achei e onde foi que eu me perdi. E quando eu me achei, o que saiu desse resultado, né? É isso. Poxa, obrigado. Desculpa mais uma vez. Nada, foi uma troca maravilhosa. Acho que fica aqui um registro muito potente, né? Como você falou, você não costuma fazer muitas lives, mas é um presente para a gente, então, né? Ver aí a
a sua filosofia, os seus pensamentos, os seus conceitos, que foram muito bem colocados. Você é muito eloquente, né? Falou muito bem aí, se expressou muito bem. Gostei de saber mais. É sempre a gente vê a obra, a gente entende um pouco, mas o que está por trás realmente, como você falou, é importante, né? E nesse papo que a gente teve aqui, você teve a oportunidade de mostrar um pouquinho mais sobre você, da onde vêm os seus pensamentos, né? Como é que você pensa, o que você quer mostrar, o que está por trás, né, da obra de arte, que foi, na verdade, a consequência de um processo todo de muito tempo, de muito trabalho, né, de muito pensamento seu, né, particular. Mas muito obrigada, agradeço muito, foi uma honra para a gente aqui ter te entrevistado. Obrigado, boa semana.